Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Eu sou Urbex, que significa explorador urbana, e este é o Mundo Urbex, o primeiro programa sobre exploração urbana do Brasil. Depois de nossa última aventura, chegou a hora de pegar a estrada novamente. Nosso destino será o Rio de Janeiro, em uma fazenda de estilo neoclássico, construída em 1875, lugar onde Dom Pedro II tem muita história, no mínimo curiosas. Construída pelo português Bernardino José de Souza e Melo, foi tombada pelo Patrimônio Histórico em 1951. A fazenda tinha cavalariças, garagem para carruagens, senzalas, habitações para escravos e engenheiros de cana e mandioca. São 16 mil metros quadrados de área que foram destruídos pelo homem, porque até 1970 a propriedade ainda estava inteira, viu? Mas depois um grande incêndio a destruiu. Algumas histórias controversas cercam esse lugar. A primeira delas é que existia um túnel secreto que era utilizado por Dom Pedro II para chegar de forma secreta à fazenda. Mas por quê? Qual seria o motivo de tamanho segredo? A segunda história é a mais consistente. A fazenda servia como sede da maçonaria e residência de férias da família real em uma época que o segredo era essencial. O fato é que a fazenda guarda segredos que, mesmo depois de tantos anos de abandono, ainda podem ser vistos em sua arquitetura e por relatos de pessoas que cuidaram da fazenda em seus últimos dias, antes de um incêndio suspeito de ter sido criminoso. Mas por quê? Qual o motivo de quererem essa propriedade destruída? Isso é o que a gente vai descobrir. Hora de ir embarcar em mais uma viagem Urbex. Espero que eu consiga desvendar mais esse mistério esquecido pelo tempo. Vamos lá? E aí, galera? Estamos aqui saindo para mais uma exploração. Hoje nós estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, Nova Dutra, a caminho de Nova Iguaçu, a região ali de Tinguá, onde a gente vai encontrar pelo menos uns 12 monumentos, uns 12 propriedades ali históricas. A primeira delas é a Fazenda São Bernardino. Nós vamos dar uma olhada, vamos explorar por lá para ver qual estado que está. Sabemos que é abandonado, como a grande maioria, mas a gente vai lá conhecer um pouco dessa história. Isso mesmo, meu amigo. Hoje nós vamos revisitar a história de Nova Iguaçu, a cidade que nasceu como povoado em 1699. Conhecido hoje como Iguaçu Velho, é onde antes ficava a Vila Iguaçu e fica entre os bairros de Vila de Cava e Tinguá. Os lugares por onde vamos passar nessa exploração são hoje um parque histórico, mas que infelizmente está abandonado. Terminando o nosso almocinho aqui, nesse restaurante muito simpático, com uma comida incrível em Nova Iguaçu. A gente está hoje com o Vitor, que é morador e profundo conhecedor aqui das questões, um Urbex de plantão, olha só que maravilha. E na primeira conversa com o Urbex de plantão, ele disse: pô, eu tenho um drone, cara. Um drone, show de bola, vamos filmar lá agora. Tá vendo, né? A gente vai encontrando essas pessoas que são Urbex sem saber, porque já gostam de explorar, já vão até lá, já até filmam e não sabem que estão fazendo um movimento que existe no mundo. Urbex. Vamos logo, né? Urbex é isso, tá na veia. Somos muitos. Urbex. Vambora, gente. Leo aqui na escuta? Bom, a gente vai na frente que a gente conhece o caminho agora, vocês não, tá? Positivo. Explorar com uma pessoa que conhece é muito bom. Além de descobrir o lugar e a sua história, ouvimos o que foi passado de pai para filho. A história de pessoas que viveram nesse lugar, que foi de verdade. Como é que você encontrou essa fazenda? Desde pequeno, todo mundo falava? Criança, todo mundo falava. A gente sempre foi lá, mas pra brincar mesmo, né? Uhum. E o interesse na exploração veio através do meu tio, Luiz Gustavo.
Inclusive tinha uma ONG, Projeto Nossa História, tá desativada. Projeto Nossa História pra quê? Pra resgatar a história. A história da Vila de Iguaçu aí. Vocês viram o que o Vitor falou? O tio dele tinha uma ONG para tentar salvar a história da Vila de Iguaçu. Foi com ele que o Vitor aprendeu muita coisa e desenvolveu esse gosto pela exploração urbana. E o seu tio era cadeirante? Cadeirante. E ele era um explorador urbano? Explorador urbano. E você, por consequência Por consequência, sobrinho dele eu que empurrava a cadeira. E o que você via lá? Porque a gente vai chegar hoje e o patrimônio já está muito mais degradado do que quando você viu, né? Praticamente o que eu via, vocês vão ver. É? Porque na Mas minha tinha época... detalhes? Tinha detalhes, tinha muito detalhes. Na sua época tinha muito Na minha mais época, objetos de arte do que tem agora. Vários objetos, tinha. As telhas, tinham todas, praticamente. Olha só, acabei de descobrir aqui que existiam as telhas que contam história lá, hein, Lioc? Você que é profundo conhecedor e apaixonado por telhas? A telha, de repente eu consigo botar o drone lá pra ver ela por cima. De repente dá pra ver a pintura dela lá por cima. Sim, tem ovelhas contadoras de histórias. As ovelhas lá contam as histórias. A gente acabou de descobrir isso. Existem ovelhas contadoras de história. Ovelhas, Lioche, pelo amor de Deus. Assim não dá, né, companheiro? Onde fica a sua reputação de enciclopédia ambulante depois disso? Deve ser o cansaço. Pegar a estrada não é mole, não. Mas continua com a gente que estamos no caminho de um lugar incrível. A Fazenda São Bernardino. Olha ela aí. Gente, hoje quem vai fazer a exploração com a gente, olha, é o Vitor. Ele é morador aqui de Nova Iguaçu e durante muito tempo ele conseguiu vir explorar esse lugar, né? Então agora a gente vai saber um pouquinho mais do que um morador curioso e urbex, que a gente não sabia, mas veio aqui e conseguiu entender desse lugar. Então a gente vai juntar tanto o que ele sabe desse lugar, quanto a história que a gente já tentou fazer um pouquinho o levantamento, não tem tanta coisa na internet, mas o pouco que a gente conseguiu, né, Lioc? A gente vai contar para vocês e vai, claro, continuar sempre atrás de mais informações. Feita em estilo neoclássico, tinha uma beleza incontestável e virou o símbolo da ostentação e do requinte da época. É considerada um dos mais belos e completos exemplares de fazenda colonial no Rio de Janeiro. Muitos dizem que existem tesouros escondidos nas paredes e locais da mansão desde o período da colonização do Brasil. Talvez por isso elas tenham sido completamente destruídas, né? A Fazenda São Bernardino data de 1875, quando um fazendeiro da época, né, Lioc, comprou e fez aqui, era uma fazenda enorme. A escritura que hoje consta e arquivada no cartório dizia que tanto de testada como de fundos, as dimensões dessa fazenda era até onde os olhos podiam alcançar. Então esse era o tamanho da prepotência de Como assim, Vitor? Isso eu ouvi falar também. Isso tá dentro de uns boatos. Dentro de boatos, mas a pessoa viu a escritura. Mas a família Bernardino tá por aí ativa, segundo você? Isso, tá ativo. Dizem também que tá ativo e assinando para os poceiros que têm o título, né, de posse. A Fazenda São Bernardino, as origens dizem, pelo menos o que eu pude encontrar na internet, eu vou pesquisar melhor. 1861, duas famílias importantes, a do Bernardino Melo, né, e uma outra família se juntaram, que era do barão do Guandu, se juntaram e deram origem a essas terras bem grandes. E aí se instalaram núcleos dentro dessas terras. Um desses núcleos é a Fazenda São Bernardino. Qual foi a origem do desenvolvimento aqui? O rio Iguaçu, como você mesmo falou, Vitor, ele trazia algumas embarcações pequenas que vinham lá da Baía de Guanabara e traziam, né, inclusive a família real para cá, exatamente. Eles navegavam até aqui, verdade? E naquela época, né, Lioc, Nova Iguaçu, que era Iguaçu Velha, né? Isso. Era muito importante. Aqui era como hoje é Brasília, São Paulo, era um dos lugares mais desenvolvidos, né? Por aqui passava a extinta Estrada de Ferro Rio de Ouro, que tinha uma estação com o nome de São Bernardino. A fazenda produziu café, açúcar, aguardente, farinha de mandioca e extraiu muita madeira e exportou carvão. Produção essa que utilizava mão de obra escrava, uma lembrança triste que ainda dá para se ver quando chega ao local.
Ó, essa entrada aqui, ó, reduzida, prova o tipo de tratamento que se dava à figura humana. A senzala era colocada quase como uma casinha de cachorro, porque eles sequer tinham o direito de entrar de pé nos seus aposentos. Você olha os respiros por dentro, na verdade eram um mínimo, era da maneira que eles eram trazidos nos porões dos navios, era a mesma coisa. Eles tinham respiros para poder sobreviver, tão pouco sobreviver e chegar aqui para desempenhar o trabalho escravo. Não, e se vocês pararem para pensar, aqui existia um piso, ou seja, nenhum dos escravos podia ficar ereto. Exato. Eles tinham que andar e caminhar o tempo inteiro abaixados. Isso já denotava e fixava o nível de dominação em que viviam, ou seja, eles eram realmente tratados não como seres humanos, eles eram realmente tratados como força de trabalho só. Isso aqui era uma realidade muito triste e realmente isso daqui é uma dívida muito grande em relação à maneira que se tratava o povo e a raça negra durante muito tempo. Sem desnecessário dizer que o Brasil foi o último país no mundo a decretar a liberdade para os escravos. A alforria no Brasil foi a mais tardia do mundo. Isso mesmo, Lioche. A Lei Áurea foi assinada em 1888, 13 anos depois que a fazenda foi construída. Algumas pessoas falam até que o lugar é mal assombrado, que tem uma espécie de maldição por causa da quantidade de escravos que morreram aqui. Quantos escravos poderiam ser colocados aqui? Quantos eles pudessem comprar, eles não se importavam com capacidade. O quantos eles tivessem, dormiam aqui. São Bernardino era conhecida por uma das fazendas com maior complexidade, ou seja, que tinha casa-sede, tinha senzala e engenho, tudo num mesmo elemento, numa mesma construção. Então nós já vimos a senzala, entramos pela casa-sede e vamos lá conhecer o engenho agora, do qual muito pouco sobrou, né? Cara, eu tô apaixonado pelos piches, eu sei que... Mas como tá só em ruínas, é uma forma deles de ocupação, cara. Lá vem o Mac. O que a gente pode esperar, hein? Característica única dos piches aqui da galera do Rio de Janeiro é que eles são menores em comparação a de São Paulo, por exemplo, e eles parecem ideogramas. Então, para nós, por exemplo, para uma pessoa que não tem muito conhecimento da arte urbana, né, se é arte, porque isso é uma discussão longa, quer dizer muitas vezes que é só um desenho, que é um rabisco ou uma letra, mas no caso aqui são assinaturas, né? Então nitidamente aquilo ali é como se fosse um kanji, japonês. Então significa a assinatura daquele grupo, daquela gangue ou até mesmo uma frase, uma mensagem. Eu prefiro nem falar nada. Essa discussão de arte, intervenção urbana iria longe e ainda tinha muita coisa que eu queria explorar. Uma hora dessas a gente volta ao assunto, combinado? Afinal, agora achamos onde ficava antes o engenho de São Bernardino. Olha que maravilha. Aqui que tem um maquinário, só que não vai dar pra ver. Deve estar até assoreado aí. O que é isso daqui? Isso aí com certeza era uma peça de engenho. Uma peça de engenho. Tem mais uma coisa aqui em cima, pode ser. Aqui a pedra aqui. Tá aqui até hoje. Aqui, ó. Não era usado para escorrer alguma coisa? Sim. Aqui, ó, mais 3 degraus. Aqui tinha uma... Aqui eu tirei uma foto uma vez. Para correr. De um suspiro. Seja lá onde for que moía, era para correr a garapa ou Cuidado onde pisa aí. Olha o poço aqui, ó. Aqui era o fogão. Olha aqui. Aqui era um fogão. Ó. Antes do poço aqui é o fogão. Tudo em pedras. Está sendo... Assim, encostado na parede. Sendo completamente engolido pela natureza, né? Olha aqui, isso aqui era um fogão. Isso aqui também era utilizado, olha, como engenho. Vamos seguir com o Mundo Urbex na fazenda São Bernardino, em Nova Iguaçu, antiga residência da família real, onde Dom Pedro II atracava seu barco trazido do Rio de Janeiro e ajudava a tornar o lugar famoso e repleto de mistérios. Um deles, que ainda é contado de geração em geração, é que a fazenda São Bernardino foi uma importante sede da maçonaria no Brasil. Será? Vamos ver o que os vestígios de arquitetura nos contam? Vamos continuar na nossa aventura por essa fazenda de 1875 e já começamos com o pé na porta. Olha só a história que esse lugar guarda.
Mas tem uma história incrível do Porto, que o Vitor sabe bem contar. Ah, isso é um mistério que dizem, que tem um túnel lá, que liga ao Porto, à Fazenda Velha. Isso é um mistério, né? A gente vai lá tentar desvendar isso. A lenda diz que Dom Pedro II iria até o Porto e do Porto viria para essa fazenda pelo túnel, porque ele seria maçom. E aqui seria uma casa importante da maçonaria, né? Vamos dar uma paradinha para explicar de forma rápida a maçonaria. Para quem não conhece, é uma sociedade muito discreta, que alguns chamam até de secreta, e onde só os que participam do grupo têm acesso. É universal e cultiva os princípios da humanidade, liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual. Para fazer parte da sociedade, o candidato precisa receber um convite e, além disso, tem que ter espírito filantrópico, além de buscar sempre a perfeição. Eles se estruturam e reúnem em células autônomas e em lugares que chamam de lojas. A Fazenda São Bernardino seria uma grande loja. Isso foi o que eu descobri, porque por se tratar de uma sociedade discreta, não se consegue tantas informações se você não faz parte dela, né? Na verdade, dizem até que tem alguns lugares que você vai que são escondidos, né? Tem um rastro da maçonaria aqui, vem mostrar aqui, Emi. Tem um dito da maçonaria que, inclusive, está até na nota de dólar, o olho que tudo vê. E segundo também lendas e ditos, tá vendo aquela parte quebrada no topo do arco central? Aqui. Isso, bem no topo do arco central, Aqui. Temos 3 arcos, Isso, exatamente. Disse que aquele formato em formato de olho, meio elíptico, era onde tinha exatamente um olho que tudo vê. Símbolo, grande símbolo da maçonaria mundialmente conhecido, inclusive na nota de dólar. E atrás dele o Vitor já teve a oportunidade de ver que tem uma caixa, verdade? Lá por trás tem que dar pra ver. Então, lá por trás tem uma caixa. Então, provavelmente, alguma relíquia isso guardava. Lá em cima, tá vendo? Um quadrado de cimento. Sim. É, de trás já deu para perceber que tinha que... tinha uma urna assim, né? Ó, se você tá com a vegetação agora, então lá no topo você vê que tem um padrãozinho de uma urna. Exato, tem uma urna diferente do tijolo que está imediatamente atrás do olho que tudo vê. Então, isso também é uma característica deles de guardar relíquias, de guardar tesouros, de guardar coisas secretas, que só eles sabem, que só eles têm acesso, que só eles têm, vamos dizer assim, a capacidade de entender. Agora, este olho que tudo vê, segundo a própria maçonaria, segundo muitos exploradores internacionais, eles estão sempre apontando para um lugar que tem a ver com a relação maçônica. Ele está exatamente virado para o pico daquela montanha lá. Você sabe dizer qual serra que é essa aqui, Vitor? Mas aqui uma serra ali, eu acho que é de Jaceruba. Jaceruba? Provavelmente lá naquele pico exista alguma referência direta a este olho. Os maçons acreditam no incrível poder que a energia solar tem e costumam admirar o astro-rei durante a sua transição diária na Terra, de leste para oeste. Aliás, seria esse o motivo dos edifícios maçons serem construídos virados para um desses sentidos, ou leste ou oeste. Na maçonaria, ainda há a crença de que o leste, onde nasce o sol, simboliza o renascimento. Mesmo porque tudo que eles fazem, o Vitor comprovou isso pra gente, é matematicamente calculado. Eles têm, por exemplo, uma escada com 365 degraus aqui e tem uma plataforma que é o ano bissexto, que é a 30ª, 66ª. E provavelmente, traçando aqui, geometricamente falando, você vai traçar a convergência das retas e a gente vai perceber que a casa tem um formato triangular. Exato. E 3, tudo em 3. 3 é o número de Deus na maçonaria. Na maçonaria não, mas na numerologia 3 é o número de Deus. E eles no iluminismo tinham essa prática de fazer tudo relacionado à matemática, à ciência e ao cálculo. No mundo existem cerca de 6 milhões de maçons. No Brasil, cerca de 150 mil e 4.700 lojas. Mas vamos continuar a nossa exploração, porque ainda temos muito para ver. E o que dizem também, a lenda diz, né, que Dom Pedro II era maçom e que aqui ele teria conseguido o grau máximo da maçonaria. Por isso, ele viria por esses túneis que teria embaixo da casa que vai até o porto. Ele chegaria aqui escondido porque a maçonaria era proibida naquela época, né? Então, o que contam as pessoas, o que conta a lenda, porque isso não está na internet. Quem sabe em que livro de história está escrito que Dom Pedro II era maçom
e que pode ter pego aqui o último grau da maçonaria. A gente teve que vir até aqui, conversar com as pessoas para descobrir que isso pode ter acontecido, isso pode ser verdade. A única referência que encontrei na história foi que Dom Pedro II visitou a vila de Iguaçu Velho e ficou hospedado na casa da fazenda São Bernardino. Aqui tinha uma escada, Vitor? Isso, Pois é, ainda a escada tem- está aí, as 365 é a somatória de degraus de todos os degraus da casa. E a plataforma formava o 30º, 66º. Ah, olha aqui o alçapão. Existiu um alçapão central. Talvez por aqui Dom Pedro II chegasse à casa? Mas é muito provável, porque se você precisa de uma entrada subterrânea, por que não aproveitar uma já existente para fazer uma saída secreta? Né? Pode ser. Ou então para errada, mas existe a possibilidade de ter. algum túnel. Ia pra lá, aí tinha um engenho, ó. Pega daqui, ó. Daqui pra lá, tá vendo? Ó. Conseguiu imaginar? Imaginei, Um G gigante, ó. Aqui, ó. sim. Né? Mais um traço maçônico. É. Qual é? De cima. O Vitor está dizendo que o que as pessoas falam também é que a fazenda foi construída em forma de G. Pela história, muitos podem ser os significados do G para a maçonaria. Por exemplo, grande, God, glória, grande loja. Mas o que falam mesmo é que o G seria um grande mistério maçônico. Tá, e você está passando por um portal. Isso aqui é um traço maçônico, que é o passar do iluminismo ele fala que a gente sai de uma era do desconhecimento para uma era do conhecimento. Então ele usa muito portais para você atravessar essa fase. Passei pelo portal, Passou, agora você ficou sabido. pela era dos conhecimentos. Agora, A pedido do prefeito Ricardo Xavier da Silveira, a Casa da Fazenda foi tombada em 26 de fevereiro de 1951 pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. Mas nas décadas de 60 e 70 já se encontrava em estado de abandono. E o que acelerou ainda mais o seu fim foi um incêndio criminoso em 1982. E o que dizem também é que essa casa, talvez até vindo dessa tradição da maçonaria, né? Ela era muito rica, então as maçanetas eram de ouro, a cama era de cobre, então por isso, de bronze. Então por isso que as pessoas também acabaram entrando e destruindo ainda mais, né, para tentar roubar essas coisas. Mas a nossa aventura por Iguaçu Velho continua no próximo episódio. Fomos atrás do Porto de Iguaçu. Queremos saber se esse túnel por onde Dom Pedro II passava existiu de verdade. Quanto mistério, não é mesmo? E ainda tem muita história para contar sobre esse lugar. Porque no próximo episódio vamos conhecer um morador que, além de preservar o que restou do Porto Iguaçu, ainda está fazendo um belo trabalho de arqueologia por ali. Então deixe o seu comentário em nossas redes sociais ou pelo WhatsApp do programa. Adoramos ouvir o que vocês estão achando do programa. E a gente se vê no próximo episódio, porque aqui tem muita exploração urbana ainda. Até lá!